O barão Afonso olhou para a jovem à sua frente com o desprezo de quem observa um inseto, rastejando pelo assoalho de madeira nobre. No pátio da fazenda Santa Cruz, sob um sol que parecia castigar a terra seca, ele soltou uma risada seca, curta, que ecoou pelas paredes da casa grande. Diante de vizinhos, compradores de gado e homens que viviam de negociar gente, ele apontou a bengala de prata para Isaura e disparou a frase que selaria o seu destino. Ele disse que ela era uma mercadoria estragada, um fardo sem valor, imprestável até para o trabalho mais pesado do roçado. O que aquele homem arrogante não podia imaginar, nem nos seus piores pesadelos, era que aquela mulher, que ele tentava desvalorizar para não pagar uma dívida de jogo, guardava o segredo que derrubaria o seu império em menos de 1 minuto. O barão achava que tinha enterrado o passado junto com o corpo do próprio irmão. Mas o erro de Afonso foi acreditar que o silêncio é algo que se compra com medo. Ele não sabia que a prova do seu crime estava escondida ali mesmo, a poucos metros dele, pulsando como uma ferida aberta que estava prestes a sangrar diante de todos. Repara bem no tipo de homem que era o barão Afonso. Ele não herdou aquela fortuna por mérito ou por ser o filho preferido. Ele era o tipo de sujeito que bebia o melhor vinho enquanto os outros passavam sede, e que mantinha a pose de nobre enquanto as contas da fazenda afundavam em números vermelhos. Ele estava falido. O vício em apostas nas mesas da capital tinha corroído o patrimônio que o pai deixou, e a fazenda Santa Cruz era apenas uma casca bonita por fora, mas podre por dentro. Para manter as aparências e o luxo de sua esposa, Dona Esther, Afonso mentia para o governo, falsificava documentos e, o pior de tudo, mantinha uma mentira de 2 anos sobre o paradeiro de seu irmão caçula, o verdadeiro herdeiro daquelas terras. Dona Esther preferia não perguntar nada. Ela vivia entre sedas e perfumes importados, fechando os olhos para a crueldade do marido. Mas Isaura via tudo. Isaura não era apenas mais uma peça naquela engrenagem de dor. Aos 22 anos ela era silenciosa, observava o movimento da casa como quem lê um mapa. Ela trabalhava na organização do escritório do barão, limpando a papelada que ele mal conseguia entender. O que ele não sabia era que Isaura tinha aprendido a ler escondida, devorando livros e cartas nas madrugadas silenciosas. Ela sabia exatamente o tamanho do buraco financeiro do barão. E ela sabia, principalmente, o que aconteceu naquela noite de tempestade, 2 anos atrás, quando os gritos vindos da biblioteca foram abafados pelos trovões. Naquela noite, o irmão caçula do barão, um rapaz de bom coração que tinha acabado de voltar de estudos, confrontou Afonso sobre os desvios de dinheiro da herança. A discussão foi feia. Isaura, que estava terminando de arrumar o corredor, viu pela fresta da porta o momento em que a ganância falou mais alto. O barão, num acesso de fúria, ergueu um castiçal de bronze pesado e golpeou o irmão na têmpora. Foi um golpe único, seco, fatal. O rapaz caiu sem um gemido. O que se seguiu foi um trabalho sujo de ocultação. Afonso chamou Tião, o velho cocheiro da fazenda, um homem que vivia sob o seu chicote, e que não teve escolha a não ser ajudar a carregar o corpo até o poço seco nos fundos da propriedade, um lugar que todos evitavam por causa das lendas de assombração. Afonso espalhou para a vizinhança e para as autoridades que o irmão tinha partido às pressas de volta para Portugal, fugindo de uma desilusão amorosa. E como ele era o barão, ninguém ousou questionar. Mas o crime deixou um rastro que Afonso, em seu nervosismo, não percebeu. Ele acreditava que o anel de sinete do irmão, uma joia de ouro maciço com uma pedra de ônix negra gravada com as iniciais da família, tinha descido para o fundo do poço, junto com o cadáver. Só que o objeto se prendeu na borda de pedra durante a queda. E foi Isaura, semanas depois, movida por uma coragem que nem ela sabia que tinha, quem desceu até metade do poço com uma corda para resgatar o que o barão pensou ter apagado da existência. Agora, volta para aquele pátio quente. O clima estava pesado porque o inspetor Viana tinha chegado à fazenda. O governo imperial estava apertando o cerco contra os fazendeiros que deviam impostos e que mantinham negócios nebulosos. Viana era um homem frio, técnico, que não se deixava levar por títulos de nobreza ou por banquetes oferecidos em sua honra. Ele estava ali para auditar cada centavo e cada propriedade do barão. Afonso estava suando frio. Ele precisava de dinheiro rápido para subornar um funcionário do cartório ou para pagar uma parte da dívida e mandar o inspetor embora. Foi aí que ele teve a ideia mais cruel de sua vida. Anos antes, o pai de Isaura, um homem que trabalhou até a exaustão, tinha pago pela alforria da filha. O documento estava guardado,
uma promessa de liberdade que deveria ter sido entregue quando ela completasse 18 anos. Mas o barão Afonso, ao assumir o controle, simplesmente rasgou o papel na frente dela. Ele disse que o pai dela pagou não cobria nem a comida que ela comeu. E agora, pressionado pelas dívidas, ele decidiu colocar Isaura em um leilão forçado ali mesmo, no pátio da fazenda, para um comprador conhecido pela sua brutalidade nas minas de Minas Gerais. Era uma vingança pessoal, porque Isaura, dias antes, tinha respondido com altivez a uma ordem absurda dele. O barão estava no palanque improvisado, berrando para os interessados. Ele queria desvalorizar Isaura publicamente, para que o comprador de minas a levasse por um preço que parecesse um favor, mas que, por baixo dos panos, envolvia uma troca de favores políticos que salvaria a pele do barão. Vejam bem, ele gritava, é uma peça defeituosa. Não sabe obedecer, tem a língua comprida e não aguenta uma hora de sol. Ele ria, tentando parecer o dono da situação. Mas os seus olhos não paravam de vigiar o inspetor Viana, que observava tudo de longe, anotando em sua caderneta. O problema para o barão é que Isaura não estava com medo. Por baixo de suas vestes simples, preso em um cordão de couro contra o peito, estava o anel de ônix. Ela sabia que aquele era o dia. Ou ela conseguia a sua liberdade e a justiça, ou ela acabaria morta em alguma mina escura. Ela já tinha feito o seu movimento. Na noite anterior, ela conversou com Tião. O velho cocheiro não aguentava mais o peso da culpa. Ele tinha pesadelos com o rapaz no fundo do poço todos os dias. Isaura o convenceu de que, se o inspetor Viana estivesse lá, eles teriam uma chance de proteção se contassem a verdade. Mas o risco era imenso. O feitor da fazenda, um homem brutal que respondia apenas ao barão, estava de olho em qualquer movimento suspeito. Se Isaura tentasse se aproximar do inspetor, seria arrastada para a senzala antes de abrir a boca. Ela precisava de uma estratégia, e foi aí que ela usou a única coisa que o barão não podia controlar: a curiosidade do inspetor Viana. Enquanto o leilão acontecia e os lances por Isaura subiam timidamente, ela conseguiu, através de uma pequena escrava que levava água para os convidados, entregar um bilhete anônimo para o inspetor. No papel, apenas algumas palavras. O herdeiro nunca saiu da fazenda. Pergunte ao barão sobre o poço seco. O inspetor Viana leu o bilhete e, por um momento, seus olhos se cruzaram com os de Isaura. Ele não mudou a expressão, mas guardou o papel no bolso e deu um passo à frente, interrompendo o falatório do barão. Afonso sentiu um calafrio subir pela espinha. Algum problema, inspetor? Estamos apenas resolvendo questões de rotina, disse o barão, forçando um sorriso que mais parecia uma careta de dor. Viana olhou para o pátio, depois para Isaura e finalmente para o barão. A rotina pode esperar, barão Afonso. Estou mais interessado na história da sua família. Me contaram que seu irmão vive em Portugal, mas não encontrei nenhum registro de sua entrada em Lisboa ou em qualquer porto da Europa nos últimos 2 anos. O senhor teria como me explicar isso? O silêncio que se seguiu foi cortante. Os compradores pararam de dar lances. Os vizinhos começaram a cochichar. O barão Afonso sentiu o chão fugir sob seus pés. Ele tentou gaguejar uma desculpa, dizendo que o irmão era um aventureiro, que mudava de nome, que devia estar em algum lugar do interior da França. Mas o inspetor não recuou. Ele perguntou por que um homem tão rico e tão zeloso com as tradições da família, como o irmão do barão, teria partido sem levar seus pertences pessoais mais valiosos. Nesse momento, o barão cometeu o erro fatal. Ele tentou encerrar o leilão às pressas. Isso é assunto de família, inspetor. Não cabe ao governo se meter em viagens de parentes. Agora, vamos vender essa mercadoria e encerrar o dia. Ele agarrou Isaura pelo braço com força, tentando arrastá-la para longe, mas ela se soltou com um movimento brusco. Isaura olhou diretamente para o inspetor Viana e disse, com uma voz que não tremeu nem por um segundo: O senhor quer saber onde está o anel de ouro do herdeiro? O anel que o barão diz que foi para a Europa? O barão Afonso ficou pálido. Uma cor de cera tomou conta de seu rosto. Ele tentou levantar a bengala para atingir Isaura, mas o inspetor Viana fez um sinal para seus guardas, que prontamente cercaram o palanque. O pânico começou a se instalar no coração do vilão. Ele olhou para os lados, procurando por Tião, mas o cocheiro tinha sumido. O que o barão não sabia era que Tião estava naquele momento guiando 2 soldados do inspetor até a boca do poço seco. O plano de Isaura estava em movimento. Ela tinha escondido o anel de ônix em um lugar que o barão jamais revistaria.
dentro da sela do próprio cavalo do inspetor, aproveitando um momento de distração dos guardas na chegada. Ela sabia que, se o objeto fosse encontrado com ela, o barão a mataria e sumiria com a prova. Mas se o inspetor encontrasse o anel em suas próprias mãos, a história seria outra. O barão Afonso começou a tremer visivelmente. Ele sentiu o suor escorrer por dentro da camisa de linho. Ele olhou para Isaura e viu nela não mais a mercadoria sem valor, mas a juíza que estava prestes a ler a sua sentença. A arrogância que ele ostentava minutos atrás tinha evaporado, dando lugar a um pavor absoluto que o impedia até de falar. O jogo tinha virado, e o preço do seu silêncio agora era a sua própria ruína. O barão Afonso achava que o silêncio era uma mercadoria que ele podia estocar no porão da sua fazenda, junto com as ferramentas de tortura e os sacos de café. Mas o silêncio tem uma característica perigosa. Ele apodrece. E quando o cheiro da podridão começa a subir, não há perfume francês ou título de nobreza que consiga esconder o rastro. Naquele pátio, diante do inspetor Viana, o barão sentiu que o ar tinha ficado espesso, difícil de respirar. Ele olhou para Isaura e, pela primeira vez em décadas, sentiu medo de alguém que ele considerava uma propriedade. O que ele não sabia era que a sua queda já tinha sido desenhada em detalhes, e o primeiro golpe viria de onde ele menos esperava. O inspetor Viana não era homem de rodeios. Ele fez um sinal curto para um de seus oficiais, que se aproximou do cavalo oficial, estacionado perto da entrada da Casa Grande. O barão Afonso franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Ele pensou que talvez o inspetor estivesse apenas pegando algum documento. Mas o que o soldado retirou de dentro da cela foi algo que fez o sangue de Afonso fugir do rosto instantaneamente. Era o anel de sinete. A peça de ouro com a pedra de ônix negra, marcada com o brasão da família que o barão jurava estar no fundo de um abismo escuro. O som do metal batendo contra a bandeja de prata que o oficial segurava foi como um tiro de canhão no meio do silêncio do pátio. Repara bem na cena. Os compradores de escravos, os fazendeiros vizinhos e até os capatazes ficaram estáticos. O brilho do ouro sob o sol do meio-dia era uma acusação silenciosa e irrefutável. Viana pegou o anel com a ponta dos dedos, girando-o devagar, deixando que o reflexo da pedra atingisse os olhos arregalados do barão. "Este objeto aqui, barão", começou Viana, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito, "pertence ao seu irmão, o herdeiro legítimo desta terra." O senhor afirmou em depoimentos oficiais que ele partiu para a Europa e levou consigo todos os seus pertences de valor. Me diga então, como é que o anel de sinete dele, a marca da sua linhagem, foi parar escondido na sela do meu próprio cavalo, logo após eu entrar na sua propriedade? Afonso tentou rir, mas o som que saiu de sua garganta foi um engasgo seco. Ele limpou o suor da testa com o lenço de seda, deixando um rastro de poeira na pele pálida. "Isso é uma armação. Essa moça, essa escrava insolente, ela deve ter roubado isso anos atrás e plantou agora para me incriminar. Ela não vale nada, eu já disse. É uma criminosa tentando salvar a própria pele." Foi aí que Isaura deu um passo à frente. Ela não baixou os olhos. Pelo contrário, ela encarou o barão com uma frieza que parecia vir de séculos de injustiça acumulada. "O senhor diz que eu roubei o anel. O senhor esqueceu que eu estava no corredor naquela noite de chuva? Eu vi o castiçal de bronze subir e descer. Eu vi o senhor arrastar o corpo do seu próprio sangue pelo chão de madeira da biblioteca até que o rastro de vermelho ficasse marcado nos tapetes que a sua esposa pisa todos os dias." O barão avançou na direção de Isaura, com a mão pesada erguida para desferir um golpe, mas o cano frio de uma pistola se interpôs entre ele e a jovem. Sua inspetor Viana não estava mais brincando de diplomacia. "Mais um passo, barão, e o senhor não chegará ao tribunal", avisou o inspetor. Nesse exato momento, um som de carroça se aproximou do pátio. Era Tião, o velho cocheiro. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 soldados traziam algo enrolado em uma lona grosseira, coberta de terra úmida e lodo. Tião desceu da boleia com as pernas tremendo, mas seus olhos tinham uma clareza que ele não sentia há 2 anos. Ele caminhou até o centro do círculo, ignorando o olhar de morte que o barão lhe lançava. O cheiro que vinha da lona era inconfundível. Era o cheiro da verdade que tinha sido enterrada viva. O cocheiro tirou o chapéu, olhou para o inspetor e começou a falar. Cada palavra era como um prego no caixão da reputação de Afonso. "Eu ajudei", disse Tião com a voz rouca. "Eu ajudei, porque ele ameaçou queimar minha família viva na senzala se eu não fizesse.
Nós jogamos o corpo no poço seco dos fundos. O anel caiu no meio do caminho, e eu vi a menina Isaura pegando, mas eu não tive coragem de contar. Eu vivi com o fantasma do patrãozinho nas minhas costas todo esse tempo. O barão matou o irmão por causa de dívida de jogo e de uma herança que ele já tinha gasto antes mesmo de receber. O barão Afonso olhou em volta e percebeu que o seu império tinha desmoronado. Seus próprios homens, os capatazes que ele pagava com migalhas e medo, começaram a recuar. Ninguém queria ser cúmplice de um fratricida diante de um representante da coroa. Dona Esther, que observava tudo da varanda, desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com o leque, não por tristeza, mas pela vergonha de perder o status que tanto amava. Em um último ato de desespero, o barão tentou uma manobra covarde. Ele puxou uma pequena faca que trazia escondida na bota e tentou agarrar Isaura para usá-la como refém. Mas a sua agilidade de homem rico e sedentário não era páreo para o reflexo de quem viveu a vida inteira em alerta. Isaura se esquivou, e o oficial do inspetor desferiu uma coronhada certeira na têmpora do barão. Ele caiu de joelhos na mesma poeira onde minutos antes humilhava a mulher que agora o observava de cima. «Levem-no», ordenou Viana. «Confisquem todos os livros contábeis e lacrem a casa grande. Esta fazenda agora está sob custódia do Império para o pagamento de dívidas e reparações». Enquanto os soldados algemavam o barão, que chorava e implorava por clemência, o inspetor Viana se aproximou de Isaura. Ele retirou um documento oficial de sua pasta de couro. Não era uma carta de alforria comum, daquelas que podiam ser rasgadas por qualquer senhor de terras arrogante. Era uma ordem imperial de reparação. «O senhor disse que ela não valia nada», disse o inspetor, olhando para o barão que era arrastado para a carruagem de transporte de prisioneiros. «Mas o silêncio dela agora vale a sua vida, e a verdade dela vale a liberdade que o senhor tentou roubar». O inspetor entregou o documento nas mãos de Isaura. Ela sentiu o papel áspero sob seus dedos. Era o fim de uma longa noite que durou anos. O barão Afonso foi levado para a capital, onde o julgamento foi rápido e implacável. Sem o prestígio da fazenda e com as provas físicas do crime, o anel e os restos mortais encontrados no poço, ele foi condenado à prisão perpétua, perdendo cada centavo do que restava de sua fortuna. Suas terras foram leiloadas, e o dinheiro foi usado para pagar os credores, e por ordem direta do inspetor, uma indenização vultosa para Isaura e para os trabalhadores que foram vítimas das suas crueldades. Dona Esther, a mulher que preferia o conforto da ignorância, acabou em um pequeno pensionato na cidade, vivendo de favores de parentes que mal a recebiam. A fazenda Santa Cruz nunca mais foi a mesma. Dizem que depois que o corpo do verdadeiro herdeiro recebeu um enterro digno, o poço seco foi lacrado com pedras pesadas, para que o passado nunca mais voltasse a assombrar ninguém. Tião recebeu o perdão judicial por sua cooperação e passou seus últimos anos em uma pequena propriedade que Isaura ajudou a comprar para ele. Quanto a ela, Isaura não ficou na região. Com o dinheiro da indenização e sua carta de alforria definitiva, ela partiu para o Rio de Janeiro. Lá ela usou sua inteligência e o que aprendeu nos livros do escritório para abrir sua própria casa de comércio. Ela nunca mais baixou a cabeça para ninguém. A história do barão Afonso serve de aviso para quem acha que o poder é eterno e que as pessoas são descartáveis como mercadorias. A mentira pode caminhar por quilômetros, ganhando corpo e enganando muita gente, mas a verdade só precisa de um passo certo para alcançá-la e derrubá-la. A ganância do barão o fez acreditar que ele era o dono do destino dos outros, mas no fim, foi a coragem de uma mulher que ele subestimou que escreveu o ponto final da sua história. Se essa história de justiça e reviravolta tocou você, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de crimes e segredos do nosso passado. Compartilhe este vídeo com quem gosta de um bom suspense histórico e comente abaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Sua participação é o que mantém essas histórias vivas. Até a próxima.